A gente falando sobre esse assunto de que o homem fala pouco, ou que o homem conversa pouco, às vezes acontece também o seguinte: você está do lado do seu marido. Aí você conversa com ele, termina um assunto, e você vai lá para o quarto e fica, meu bem, sabe o que é? Não tem como gostar disso. Não, ninguém suporta aguenta. isso. Por quê? A partir do momento que você está perto dele, você terminou o assunto, você vai para longe, você quer continuar um assunto lá de longe, isso é algo que os homens odeiam. Porque, uma vez que você terminou o assunto com ele, a cabeça dele já foi para outra coisa. Ele não está pensando no assunto que você conversou, não, ali já acabou. Aí você quer continuar o assunto e contar, às vezes, a história até da 5ª geração. E é chato, fica gritando lá de longe, aquela coisa horrorosa. Veroca, eu fazia isso. A Veroca, é horrível. nos bastidores, ela falou assim que hoje ela estava protetora dos homens. Não, realmente. Não. Ela está falando até daquilo que os homens não gostam. Não é verdade. Ela não está protetora, não. Ela está falando, tudo bem. tá falando a verdade. São 14 anos ouvindo os dois lados. É verdade. Mas tem hora, a verdade é, quem gera somos nós. Quem cria praticamente os filhos somos nós. Então, nós temos a capacidade de pensar em muitas coisas ao mesmo tempo. Patologicamente, eles não têm, não é que eles têm defeito. Por que a gente, às vezes, fica complicando? Detalhe, patologicamente não, Serginho, você não fala nada? Serginho, não, o que é isso? Você tá aí? Porque você é um não homem ou um saco de batata parado aqui do meu lado? Defende aí. A tá vendo? Eles não deixam falar. Tá vendo? Até ela fez a pergunta 20 vezes e não deixou falar. O legal dela é que ela dá aquela maciada, ajuda a gente, depois chega e dá uma pancada, né? Mas aí ela quer falar de uma questão que é nata, mas não é de formação. É aí por isso que a gente não pode concordar com isso. Porque esse contexto da formação emocional do homem é muito diferente do da mulher. E como então trabalhar, não é então, patológico. Serginho? Com a instrução e a formação dos novos casais, né? Para que quando os filhos vierem, e até mesmo na harmonia do casal, esse equilíbrio ele aconteça. Do homem poder saber se expressar, deixar-se expressar e, além do que, quando os filhos vierem, isso ser transmitido numa... Aqui, eu estou pensando aqui, vamos falar assim, quando a gente falar um ponto, porque eu já vi que o negócio aqui vai pegar fogo. A gente vai falar do outro, mas depois nós vamos falar qual que é o remédio, a cura para isso. Porque senão, às vezes a pessoa está assistindo e ela fala, nossa, eu sou assim mesmo. Só que como que eu faço para melhorar? Tem solução no meu caso? E como vocês cuidam de pessoas, né, a Veroca, muitas mulheres, e o Serginho, muitos homens, eu acho que é bacana a gente fazer isso. Vamos continuar? Claro. Serginho, ô, Léo, fala aí o que eles não gostam que elas façam. Eles não gostam que elas sejam impulsivas. Que isso? Nós somos impulsivas. Gente, que isso? Agora é período de Natal. Peraí. Não é assim. Não é bem assim, aqui, não. Primeiro concordam ou não? Você concorda, é sim ou não? Sim, nós somos mais impulsivas. Aí, tá vendo, gente? Tem jeito, a gente fala. Já não preciso falar nada, tá vendo? Então vamos falar por que da impulsividade da mulher. Eu acho que a gente podia falar. Eu acho que tem hora que é até charme, viu? Eu acho que tem hora que é até charme. Charme! Eu acho que ué. Tem hora que o marido... às vezes a gente tem que fazer algumas coisas assim que a gente aqui tem que tomar essa decisão. E o marido fala... Tá aí, meu bem, você está certa. Vamos fazer umas coisas diferentes. Às vezes fazer piquenique numa segunda-feira. Às vezes fazer uma janta diferente, né? Vamos comer lá fora no quintal. E tudo isso sem impulsividade. Chamar o marido para uns programas diferentes. Às vezes ele não faria isso, mas quando você faz, ele fala, gostei. É uma impulsividade do bem. Agora, essa impulsividade do mal, aí eu não sei se essa impulsividade que ele colocou aí seria essa, né? Que eles colocaram. Eu vejo mais criativa. Eu acho que eu vejo mais pelo lado assim da intensidade que a mulher vive as suas emoções, né? Essa gangorra aí de emoções, né? No dia aí. Então, tudo tem um significado diferente para a mulher. Não é a mesma coisa. Para o homem, muitas coisas é o mesmo sentido. Como fazer uma compra, dirigir o carro, para o homem é um mesmo nível. Agora, para as mulheres, como elas vivem, então... para ir a uma padaria, aquilo ali pode se tornar um evento. Nós somos mais intensas, né? Não é verdade? Então, aí fica. Então, na hora da tomada das decisões, essa impulsividade é gerada pela emoção que elas empregam. Às vezes o homem não dá importância. Às vezes é tão importante para a gente uma situação que para ele é normal. Sim, por isso é que vive essa impulsividade. Que não necessariamente aqui, em alguns pontos seja ruim, né? Com certeza. Os homens aí, o que seriam essa impulsividade aí que vocês não gostam, que elas tenham? Mas você não acha que a mulher é impulsiva, não? O que você acha? O excesso, o querer
investir o tempo em shopping, passar um final de semana em shopping, chegar de manhã, almoçar, se deixar até dorme no shopping. É? Vocês são assim, eu não sou nada assim, não. Eu acho que essa mulher aí está precisando de frequentar muito a igreja, né? Ir mais aos cultos, porque eu acho que não dá tanto tempo assim, não. O que você entende? Bruno? Olha, eu entendo o seguinte, porque foi essa até eu que coloquei essa impulsividade. Gente, vocês colocam e tem que se explicar, agora é a hora do vamos ver. Pois é, seguinte, impulsividade quer dizer, às vezes a gente dá uma opinião e a mulher impulsiva, ela quer que a gente aceite aquela opinião dela, entendeu? E às vezes quando a gente não aceita, ela não concorda e aí faz aquela tromba toda. Aí eu trocaria, então, impulsividade nesse caso por imposição. Aí ela está se tornando impositiva. Aí tem mulher também que ela quer decidir tudo muito rápido, né? Mas às vezes é fato, às vezes a gente consegue ver uma situação assim, a solução muito rápida. E às vezes o marido, o namorado, ele precisa de um tempo maior. Às vezes essa impulsividade é porque nós temos, eu vou falar de mim, eu tenho a facilidade de não tumultuar muitas coisas. Eu já passei dessa fase de tumultuar, mas vamos decidir rápido. Então vamos telefonar, vamos ligar, vamos falar. E às vezes o homem não quer fazer isso na hora. Mas você está passando. Solução, eu fiquei pensando. Essa coisa meio assim. Vamos decidir agora, então, porque já dá para decidir, não tem que ficar acumulando para guardar. E, às vezes, isso incomoda. Parece que a gente quer mandar. Não tem que mandar. Ninguém tem que mandar. Eu acho que essa coisa da mulher... Algum tempo atrás, eu comecei a observar que algumas mulheres me reclamavam que elas estavam falando na nuca do marido, porque elas ficam andando atrás, falando e repetindo. Então, o marido está andando, ela está falando atrás. Ela está falando na nuca. Tem que estar do lado, falando no ouvido, parando para ouvir, para decidir. Agora, se não tem uma decisão, se não conseguiu chegar num acordo contra aquela situação, segura sua onda da sua impulsividade também. Vamos aguardar para a decisão ser dos dois também, que eu acho que precisa fazer isso. Aí eu pergunto, será que às vezes os homens não procrastinam muitas coisas? Tem que fazer isso. Então a mulher é impulsiva, mas às vezes o homem não é muito procrastinador. Vou fazer. Tá, você fez? Não, eu falei que eu vou fazer. Eu vou fazer e às vezes não faz. E aí a mulher às vezes acaba tomando? Sim, com certeza. Porque aí é onde tem que até elas colocaram que às vezes não tem atitude. Uma reclamação aqui, está na minha listinha. Então, os homens eles precisam melhorar essa condição da atitude deles para que equilibrar essa condição. Porque o contexto que, às vezes, a gente vive é aquele contexto pendular que a gente sempre tende a ir para os extremos. Onde, se a gente buscar, nós homens especialmente, que é uma mudança de atitude, quando a Bíblia fala para a gente amar a nossa mulher, é para sair desse estado absoluto, racional, e curto e grosso nosso, para alcançar esse lado da sensibilidade da mulher para saber como agradá-la. Então, por isso que temos que alcançar esse equilíbrio aí na comunicação. Só completar um pedacinho que ele falou aqui. As pessoas, é muito comum falar assim, mulher fala demais. Não fala não. Comenta fatos, tá? Mulher, não. Ela pensa alto o tempo todo. Olha aí, pra você ver. Pera aqui, mulher não fala demais. Segura aqui, ó. Segura aqui. Você viu que o tema tá quente. Eu acho que por isso que eu e o Léo a gente veio de vermelho, porque tá pegando fogo aqui. Lembro, eu, na minha experiência, primeiro como esposa e depois trabalhando com casais, dizem que mulher fala muito. A mulher ela não fala muito, ela repete muito. Quando ela repete é porque ela não está sendo ouvida. E aí, homem? E voltando àquele tema, a mulher costuma falar muito na nuca do marido. Ele está caminhando, ela está falando, ela está caminhando. Quando ela parar, e fazer ele prestar atenção nela, e ela também fazer com que ele escute as coisas. Quando ela passar a falar aquilo que tem prioridades também, não vai ficar trazendo aquele monte de situações desnecessárias, reclamando, contando história que não vem ao caso, se envolvendo em coisas que não convêm. Quando ela focar dentro da casa dela, o casamento dela, a coisa relacionada à vida dela, ele para também para ouvir. Ou seja, você quer falar, né, meu filho? Fala. Não, sim. Fala. Normal. Quando fala assim da mulher falar demais, o que tem que ser observado é que numa relação uma relação de sucesso, a gente observa que, no êxito, 7% apenas é pelas palavras que se usam, 38% pelo tom de voz e 55% pelos gestos e atitudes. Então, essa comunicação, quando a Vera fala a respeito da repetição, isso acontece. Tem uma necessidade patológica das mulheres já de falar mais mesmo. Eu acho que se tivesse alfinetado aqui, quase que são 3 vezes mais do que o homem precisa de falar. Isso já é coisa natural já do ser humano. Agora, essa condição da palavra, até o próprio Senhor ensina
né, na Bíblia, através do apóstolo Pedro, que a mulher ela ganha o seu marido, ela conquista em silêncio. Então, não é o que se fala, mas como se fala. Então, quando a Vera fala de estar do lado, é quando ela sabe chamar a atenção. Ela sabe ali cuidar. O falatório sempre vai gerar esse lado da reclamação. Eles não gostam de tudo, e não gostam mesmo não, porque o homem não gosta nem que a mãe fale muito com ele, repita as coisas. Quanto mais a sua mulher ou sua filha, talvez. Ô, Léo, fala daquela pesquisa de quantas palavras que a mulher fala e do homem. Dizem. Tem uma Dizem, pesquisa. né, que a mulher faz 15 mil palavras por dia. É um negócio assim tremendo. Isso é coisa de Deus, amigo. Isso é coisa de Deus. E os homens, quantas palavras eles falam? Eu sucinto 8 mil palavras. Aqui, uma pesquisa com os casais, interessante, quando a gente fala dessa questão da comunicação, nota-se que a mulher ela tem essa necessidade da DR. Coloca um pouquinho mais nisso. Obrigada. A mulher tem essa necessidade da DR, famosa DR, né, discutir a relação, pelo menos assim, de um bom papo, 30 minutos diários. O homem tem a necessidade que, para ele, resolveria a relação apenas 2 vezes por semana, de 30 minutos. Pois é. Agora, existe o tempo de namoro, né? O tempo de namoro é meio para isso, né? É para se conhecer um pouco mais, para entender essas coisas, para não entrar num casamento, eu não sabia que era bem assim. Namoro é para isso também, para você conhecer um pouco mais o outro e saber, ele fala menos, ele é mais quieto, ele é mais calado, ou ela é, porque existem as mulheres tímidas também. Existem as mulheres que falam um pouco menos do que os homens, sim, e às vezes entram no casamento querendo que fique tudo muito igualzinho. Nós não somos iguais, nós temos as nossas diferenças, nós temos que aprender a amar essas diferenças e fazer pequenos acordos. Temos acordozinhos que a gente tem que fazer dentro do namoro que levam para o casamento. E bom humor também é fundamental, né? Não, certamente. Agora, em cima disso daí, acho que a falta de conhecimento é um negócio sério. Quando você não procurar entender parte do universo do outro, quando você não procura ter esse interesse, você sempre vai trazer para dentro do seu universo. Aí que dá um conflito. Sim, porque uma coisa que a gente percebe lidando com os casais é exatamente a questão da comunicação. É o maior problema de separação, de problemas nas famílias, é um negócio chamado comunicação. O que é comunicação? É a ação de tornar comum. Então, quando o Léo fala dessa condição de expressar aquilo que sente, é tentar fazer aquilo ali ser comum ao casal, comum àqueles interlocutores ali. Isso que é importante, é o que a gente tenta fazer aqui, tornar comum de um público para um outro público, não é verdade? Através desse meio da televisão. E no relacionamento é isso, para que não haja aquela condição orgulhosa de ser como eu penso, do jeito que eu sou, como eu quero que aconteça. Tem os intérpretes, né, pastor Leozão? Existe aquela situação, eu falei que você falou, não, mas você não falou, não, mas eu falei que você falei que não falou. Tem que parar. Aqui, os intérpretes. Você vai falar